Porque, na realidade, a questão da reencarnação já era uma coisa corrente entre os judeus. Eles já aceitavam aquilo, tá? Com a forma, tanto é que eles falavam, o Elias tal, que tinha que reencarnar, que eles achavam. Então, quer dizer, essa questão da reencarnação, ela já é muito antiga na nossa humanidade, tá certo? Então, quer dizer, e depois que o Cristo desencarnou, quer dizer, a questão da reencarnação corria solta, porque eles sabiam disso. O Cristo deixou bem claro aqui, tá? Não tem dúvida nenhuma, tá? Então, o que acontece? O que acontece é quando o cristianismo passou a ser uma religião institucionalizada pelo Império Romano, aí os interesses dos homens começaram a entremear no meio do cristianismo. E um desses interesses foi o quê? Que aconteceu no concílio lá, no ano de 560, e aí eles acabaram de uma vez com a questão da reencarnação, e jogaram aquilo ali como heresia. Quem falasse em reencarnação ia ser considerado herético, tá? Então, quer dizer, a reencarnação até no ano de 500 ela era aceita dentro do cristianismo, tá? E por uma questão de conveniência, eu volto a falar, conveniência do quê, gente? Do Estado. Porque na realidade o Papa era simplesmente o quê? Uma cópia do imperador romano, até hoje é assim. Tá? Então o que a gente vê de Papa aí são os imperadores, o que eram os imperadores romanos naquela época. Tá? Então quer dizer, bom, a conveniência, é claro que eles não iam aceitar a reencarnação, por quê? Porque eles precisavam manipular as pessoas. Como que eles iam aceitar que um rei um dia foi um mendigo? Ou que um rei um dia poderia ser um mendigo? Quer dizer, ou então um papa na época poderia ser o quê? Um mendigo depois de uma outra encarnação, como aconteceu com muitos papas por aí. Tá? Então, quer dizer, eles não iam aceitar isso. Por quê? Porque tinha que trabalhar a humildade. Tá? Então, quer dizer, essa questão da reencarnação, vocês podem ver que não é só o espiritismo que fala em reencarnação. Tá? O pessoal lá do hinduísmo também fala sobre isso, os budistas falam, com algumas diferenças, tá? Mas todo mundo fala em reencarnação. É só vocês lembrarem, gente, que aqui no planeta Terra, a maioria dos habitantes do planeta Terra, a população não é cristã. Porque o que a gente fala de cristianismo é o que está aqui na Europa, nessa região ocidental. E o pessoal do Oriente, lá da Ásia. Então, quer dizer, o que a gente tem que lembrar é isso, que a mensagem do Cristo ela é muito importante, tá? E que a gente tem que lembrar o quê? Da reencarnação como uma misericórdia do Pai Maior. Porque é como dizia o Emmanuel, gente, que a reencarnação, gente, é quase um perdão de Deus. Olha só por quê? Porque isso demonstra o quê? A justiça e a misericórdia do Pai Maior. Porque toda vez que a gente está reencarnando, é uma página em branco que a gente está tendo em nossas vidas, para recomeçar, para poder o quê? Quitar aquelas coisas erradas que nós fizemos lá no passado, aquelas lambanças que nós deixamos para trás. Então, quer dizer, a gente reencarna. E nessa reencarnação, é como dizia o Chico, quer dizer, não tem erro, Deus não erra na reencarnação. Se a gente está numa família complicada, é porque é aquilo que a gente merece. E aqueles familiares que estão ali, provavelmente são o quê? Inimigos do passado, com raras exceções. E a gente tem o quê? Que reelaborar toda aquela questão do amor e do perdão dentro das famílias. Tá? Por isso que o perdão é importante para ser usado aonde? No meio familiar, que é onde tem mais sofrimento, é onde tem mais decepção, é onde tem mais problema. Tá certo, gente? É no meio familiar, não é no meio de estranho, não, porque com estranho a gente não tem problema. A gente só tem problema com quem a gente ama. Essa que é a realidade. Tá certo, gente? E a gente tem que lembrar o seguinte, que nós estamos passando por um período de transição muito importante no planeta Terra. Então é sempre bom a gente lembrar, gente, que essa encarnação que nós estamos vivendo hoje,
Na minha opinião, é a reencarnação mais importante que nós estamos tendo. Porque nós somos os verdadeiros trabalhadores da última hora. Da última hora em relação a quê? Em relação à transição planetária que nós estamos passando. Se nós vamos ficar ou vamos continuar na Terra ou vamos para um planeta mais primitivo. Então, quer dizer, nós estamos hoje na última hora. Então, essa reencarnação, gente, é a reencarnação mais importante que nós estamos passando de todo o nosso tempo que nós vivemos nesse planeta Terra. Tá certo? Então, é isso que eu peço a vocês, para vocês lembrarem disso, para a gente lembrar disso. Da questão da lei de causa e efeito. Que nós estamos sujeitos a essa lei de causa e efeito. E o que diz essa lei de causa e efeito? Tudo que aquilo que você faz, você vai colher. Tudo que você está lá pensando, você vai colher. Então nós temos que procurar o quê, gente? Nessa existência, procurar fazer o bem de forma sistemática. Nós temos que procurar sempre estar lá, ó, tem alguém lá que nós estamos magoados, vamos perdoar. Procurar o quê? Exercitar a lei, finalmente. Porque você vê, a gente já conhece a lei, gente, a lei de Deus, há mais de 1500 anos. Desde o tempo de Moisés, nós estamos aí, ó, reencarnando, e até hoje a gente ainda não introjetou dentro da gente a lei. Quer dizer, nós temos que aprender a fazer o bem, gente, e lembrar que o bem é um plantio. Nós vamos colher, mas não necessariamente de quem a gente fez o bem. Nós podemos colher por qualquer fonte. Nós não precisamos ficar esperando gratidão de ninguém quando a gente fizer o bem. A gente só lembrar que o retorno que nós vamos receber pode ser por qualquer pessoa, em qualquer momento da nossa vida, no momento que a gente estiver mais precisando. Às vezes está lá no momento que a gente está lá numa UTI, e chega um enfermeiro ali, trata a gente com humanidade dentro de uma UTI de um hospital, aquilo ali é o quê? A colheita que nós estamos recebendo. Tá? De alguma coisa boa que a gente fez nesse planeta. Então a nossa preocupação, gente, nesse período que nós estamos passando, que é importantíssimo dentro dessa jornada que nós estamos aqui, ó, passando, porque a gente tem que lembrar disso, nós estamos jornadeando. Quer dizer, nós estamos buscando o quê? Um ponto de chegada. Agora esse ponto de chegada a gente não consegue enxergar. Porque o mais importante é a jornada que nós estamos passando ao longo dos séculos e dos milênios. Então a gente tem que aproveitar essa jornada que nós estamos passando agora no século 21. Tá certo, gente? Aproveitar o máximo possível, procurar perdoar quem tiver que perdoar e procurar fazer o bem a quem tiver que fazer ou em relação ao próprio planeta mesmo. Tá certo, gente? E lembrando que essa vida é a melhor oportunidade que nós estamos tendo em todas as nossas existências, em todas as nossas encarnações para trás. Tá certo? Então vamos lembrar disso. Então o que eu tinha para falar sobre esse assunto é só isso. Então agradeço a todos, tenham uma boa noite. Vamos passar.